Minas Gerais ganhou destaque mundial porque foi eleito, o estado, foi eleito um dos melhores destinos do mundo para visitar em 2026. Essa eleição foi feita pela revista Condé Nast Traveler, que é uma das mais prestigiadas publicações internacionais de turismo e lifestyle. E quem está conosco agora para falar sobre esse assunto na ponta da linha é a secretária de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Bárbara Botega. Secretária, bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde não, boa noite já, né? Obrigada, boa noite. Um prazer falar com vocês mais uma vez na 98 News. Nós que agradecemos. Ainda mais com notícia boa, né? Pois é, essa publicação, a Condé Nast Traveler, é uma publicação que tem um reconhecimento também do setor de turismo, né? E esse tipo de honraria, quando o Estado é incluído numa lista em que só tem ele, né, como destino brasileiro nessa lista, traz para a gente uma sensação de que o trabalho está sendo bem feito, né, secretária? Exatamente. Essa é uma das principais revistas, das que mais influenciam o hábito, né, do turista internacional. E vocês podem perceber que foi o único estado brasileiro e entre destinos dos mais variados locais do planeta. Então, de fato, entre os 26, imagina que a gente está falando de estados do mundo inteiro, a gente disputando aí a atenção do turista internacional como um todo e a gente conseguir esse destaque, de fato, para aparecer nessa lista. Essa é uma lista sempre muito aguardada pelo trade do turismo, que aponta as tendências. Então, para a gente realmente foi uma honra ser lembrado por uma revista desse patamar. Secretária, a revista cita a nossa capital, os botecos, né? Claro, e o Inhotim como ícones aí dessa transformação. Que outros destinos aqui de Minas Gerais estão se destacando nesse momento do turismo? Bem, a gente tem uma diversidade muito grande em relação a isso. A própria justificativa da revista aponta alguns aspectos que extrapolam a questão do lugar em si. Eles falam sobre Belo Horizonte, obviamente, como uma capital que tem um potencial gigantesco, que está aí se descobrindo, aponta o Inhotim como algo absolutamente surreal, mas a justificativa para a entrada de Minas Gerais nessa lista passou pelo acolhimento. Então, eles falam sobre a calorosa receptividade do povo mineiro. Então, a gente entende que isso acaba nos colocando aí de uma maneira geral dentro desse conceito. Sobre o aspecto do patrimônio, então, esse também foi um aspecto justificado pela revista na hora que escolheu Minas Gerais. Então, nesse aspecto, a gente tem Diamantina, a gente tem Ouro Preto, a gente tem Tiradentes, quando a gente pensa dessas cidades históricas mais tradicionais, mas também falou-se muito sobre a cozinha mineira na justificativa. E os patrimônios, citando, inclusive, uma parte do Peruaçu, quando a gente fala no norte de Minas Gerais, que é mais um patrimônio que a gente teve do mundo. Então, a gente vê que Minas Gerais está realmente em evidência no mundo, quando a gente tem o queijo reconhecido como patrimônio pela Unesco e as cavernas do Parque do Peruaçu também reconhecidas assim. Então, tem muito destino em Minas Gerais despontando e entendendo como turismos de experiências mais autênticas, que é isso que os turistas têm buscado cada vez mais. Bárbara, e na prática, como o Estado vai tirar proveito desse destaque para impulsionar esse mercado no ano que vem? Bem, a gente já tem uma programação de uma série de campanhas, né? A promoção do turismo em Minas Gerais, ela foi absurdamente modificada nessa última gestão. A gente passou a colocar Minas Gerais vendendo mesmo como produto, estruturando produtos internamente para que seja possível que as pessoas venham para cá e vivenciem um pouco isso. É até engraçado falar isso, mas a gente tem uma viagem, por exemplo, programada agora, a convite da ONU, da Organização Mundial do Turismo, que a gente apresenta Minas Gerais, e a apresentação já estava pronta. Eu falei assim, não, gente, agora a gente vai fazer uma pequena alteração, a gente tem que fazer a citação desse
reconhecimento da revista também. Então, obviamente, em todas as oportunidades a gente acaba juntando isso, somadas às ações que a gente já vinha programando de internacionalização do destino. Então, a participação de feiras internacionais, de roadshow, esse tipo de lembrança, de honraria pela revista, possibilita e abre um leque de atuação cada vez maior para a gente. Então, a ideia é que a gente esteja presente e cite, obviamente, esse reconhecimento em todas essas ações de promoção do Estado. Muito bem, Bárbara Botega, secretária de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, mais uma vez, obrigado por atender a nossa reportagem, Bárbara.